Olá, meus amores! Vamos abordar todos os prejuízos de uma comunicação não assertiva. Aqui entra a forma como eu acredito sobre determinadas coisas. Quer ver um grande prejuízo? Se eu acredito, por exemplo, não ser boa o suficiente no meu ambiente de trabalho, muitas vezes eu vou dar ênfase ao outro que está aqui do meu lado, acreditando que ele é melhor, que ele faz melhor. Quais são os grandes prejuízos aqui nesse exemplo? Eu começo a evitar determinadas situações em que essas pessoas estejam, em que o contexto envolve tanto a minha presença quanto a deles. E aí eu começo a me esquivar desses encontros, dessas reuniões, por não acreditar ser boa o suficiente. E aí, o que acontece também como prejuízo? Além da minha esquiva, de tanto eu evitar, as pessoas também desse ambiente começam a me evitar. E isso pode acontecer não só no trabalho, mas também nas relações pessoais. Se toda vez que a minha baixa autoestima, por exemplo, interfere na minha relação social, com amigos e família, e eu começo a evitar que aquilo ali aconteça, essas pessoas também passam a querer me evitar. A comunicação ineficaz é um dos grandes problemas gerador de prejuízo nas nossas relações interpessoais. Muitas vezes ela vem se manifestar quando nós não conseguimos passar, transmitir aquela mensagem que eu desejo. E aqui pode ter a ver com a forma como eu penso sobre mim, sobre o outro e sobre o mundo. Então, isso pode nos gerar grandes prejuízos, como não ter clareza sobre aquilo que eu quero, o que eu estou fazendo aqui, como resolver tudo isso, assim como também não conseguir transmitir ao outro esse meu desejo. Então, a gente acaba gerando prejuízo até para nós mesmos. Tá aí um dos grandes problemas gerador de prejuízos na nossa vida cotidiana. Se eu não consigo dizer não para tantas outras coisas em que eu precisaria, então não é sobre aquilo que eu consigo, mas aquilo que é necessário às vezes, isso pode me gerar grande prejuízo na minha vida, no meu dia, no meu contexto. Então, sabe aquele tipo de pedido assim: olha, fulano, dá para você ir a Belo Horizonte amanhã para mim? Você consegue ir fazer uma viagem até São Paulo? Mesmo que eu não consiga, eu também não consigo dizer que não, me gera um grande prejuízo. Talvez esse tempo eu precisaria dele para cuidar da minha família, para trabalhar, para fazer outras coisas que estão a meu benefício, sendo que é necessário desenvolver uma comunicação assertiva no sentido saber dizer não, a hora de se comunicar, como. Então, muitas vezes gera prejuízo também na minha fala mais agressiva, na minha falta de tranquilidade. Um dos grandes prejuízos é se sentir muito inseguro por não saber como me comunicar. E aí, muitas vezes, naquela tentativa de querer agradar o outro, eu desagrado a mim mesmo. Quer ver também 3 grandes prejuízos quando eu não consigo me comunicar bem? Geralmente, aquele tipo de diálogo que acontece, aquela discussão muitas vezes acalorada, onde também tem uma desconfiança mútua entre as partes que estão ali se comunicando e também um grande distanciamento emocional entre essas pessoas. Então, sabe aquele tipo de círculo de amizade, mas aquela amizade fria, aquele diálogo em que não tem aquele calor humano, aquela troca, inclusive de interesse e também de valores, de construções, daquilo que eu acredito ser bom, mas também aceito o que você acredita, e aí a gente encontra um meio termo. Tá aí um dos grandes prejuízos em não saber nos comunicar. Quer ver aqui um típico exemplo de um prejuízo? Então vamos pegar aqui um personagem. Imagine que Maria, no seu trabalho, não consegue se comunicar de maneira eficaz. Então, ela não fala com clareza aquilo que ela precisa que as outras pessoas desenvolvam para ela. Ou muitas vezes ela tem aquele jeito agressivo: eu preciso para agora, faça para mim, por favor. Essa não comunicação assertiva muitas vezes gera prejuízos do tipo atrasos na entrega do trabalho, trabalhos que muitas vezes não são bem desenvolvidos devido à demanda ser para ontem, para agora. Muitas vezes é preciso ter um retrabalho, o que afeta também
o desenvolvimento dessa equipe, a efetividade deles e inclusive a produtividade. Outro prejuízo muito grande, quer ver o exemplo? João não está satisfeito com a carga horária de trabalho dele, porém também não consegue expressar sua opinião, não consegue falar o que precisa, não consegue se expressar como se sente com o dono da empresa. Um exemplo. Quais são os prejuízos nesse caso? João consegue uma carga excessiva de trabalho, acaba carregando aquilo tudo, está insatisfeito com a empresa, emocionalmente abalado, porque muitas vezes está baseado em estresse, um funcionamento bem cansativo, um ambiente de trabalho em que ele não se sente bem e também não está tranquilo para desenvolver devido à sobrecarga. Mas a falta de habilidade em se comunicar faz com que ele carregue todo esse trabalho, todo esse excesso de hora nas costas e sozinho. Veja mais um exemplo que eu posso trazer aqui para vocês de prejuízo numa comunicação não assertiva. Então vamos pegar aqui a nossa personagem Maria. Imagine que Maria está desenvolvendo uma festa e aí ela precisa da confirmação daqueles convidados num determinado tempo, num determinado prazo, para confirmar também todas as coisas que ela precisa adquirir para essa festa. Como ela tem medo de questionar ou de exigir que o convidado confirme até tal data, pois ela pode pensar assim, se eu falar assim, eles podem me achar agressiva, se eu exigir que eles me deem determinada data, pode ser que eles não queiram e pode achar que eu não tô certa de pedir, de solicitar, ou a forma como eu solicitei até dia tal não é a melhor maneira de lidar. Com isso, Maria acaba fazendo o quê? Não exige essa demarcação de tempo para confirmação. E aí, o que acontece? Os convidados também não entendem de forma clara que precisam confirmar a presença, confirmando apenas na última hora. E isso faz com que Maria tenha prejuízos com o buffet da festa, com as pessoas que ela precisa contratar, quantos vão vir à festa. Percebe o quanto não saber ou não conseguir me comunicar pode me gerar prejuízo? Um exemplo clássico e que a gente vê muito por aí. Imagina que Pedro está dentro de um relacionamento, mas não está satisfeito com várias questões que estão acontecendo ali, ou vivendo, ou a forma como a sua parceira vem lhe tratando. Então, pega essa. Mas como Pedro não consegue se comunicar de uma maneira eficaz, clara, tranquila, com um tom de voz em que ele possa passar aquilo que ele precisa para sua parceira, muitas vezes ele vai guardando esses ressentimentos, vai guardando aquilo que não está legal, vai guardando a forma como o outro age com ele, e aí essa sobrecarga de ressentimentos lhe gera grande prejuízo no seu relacionamento. Então, muitas vezes, isso pode levar a um grande acúmulo de ressentimentos e insatisfações dentro desse relacionamento, muitas vezes prejudicando a maneira assertiva e saudável de se relacionar com essa parceira. Isso vai refletir aonde? Na confiança, na intimidade desse casal. Percebem quanto prejuízo nós temos se a gente não treina essa habilidade de se comunicar de maneira assertiva, seja no trabalho, seja na vida pessoal, seja num relacionamento afetivo? São inúmeros prejuízos. Daí a importância da gente praticar e desenvolver essas habilidades que vocês estão aprendendo aqui. Agora você deve estar se perguntando: como vou saber se a forma como eu me comunico é assertiva, é eficaz, está funcionando? E é aqui que eu trago para vocês um brinde, um bônus dessa aula com um workbook de exercícios na prática para você identificar a forma como vem se comunicando, se elas te geram prejuízos, se aqui existem problemas. Então, de forma prática e concisa, nesse workbook você vai encontrar um material relevante para você ter consciência e clareza da forma como você vem se comunicando nas relações interpessoais. Daí, aquilo que você concluir desse workbook, se eu preciso desenvolver habilidades, se eu preciso praticar as habilidades que eu tenho, ou se eu não tenho nenhuma habilidade, é hora de se despertar
para essas questões relevantes no nosso convívio social. Eu sou a Aline Cingolani, um prazer estar aqui para vocês gravando essa aula e para que você possa estar me acompanhando, me siga nas redes sociais. Aqui embaixo você vai encontrar no workbook o meu canal do Instagram, do YouTube e muito mais conteúdos importantes que podem ser essenciais para a sua saúde mental. Foi um prazer estar aqui com vocês.